Obrigada pela sua audiência. Estamos no ar ao vivo também pela internet. Acesse diariodigital.com.br. E hoje nossa entrevista de estúdio é com o presidente do Conselho Federal de Economia, Paulo Dantas, que está em Campo Grande. Ele veio da Bahia para Campo Grande especialmente para participar de um evento, um encontro de economistas da região Centro-Oeste. O evento termina hoje no Espaço Albano Franco. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Daqui a pouquinho, o Paulo vai dar orientações para a gente super importantes para começarmos 2015 preparados, já que as perspectivas não são muito positivas. O final de ano está aí, com ele, além das festividades, a preocupação com as despesas de Natal, de Ano Novo, isso sem contar com os aumentos de preços que já sufocam o orçamento, como dos combustíveis e do passe de ônibus, e também com os gastos fixos de início de ano, como o IPTU aqui em Campo Grande aumentou bastante, viu, Paulo? E como se não bastasse tudo isso, muita gente ainda precisa lidar com o fato de estar sem crédito na praça. Vamos ver as imagens aqui? Hoje cedo, a fila na porta do SCPC, aqui na capital, dava um indicativo desse quadro, que já reflete nas intenções de compras e também indica que o final de 2014 e o início de 2015 não serão nada fáceis para os brasileiros. Andar de carro ou moto ficou mais caro nos últimos dias. Os combustíveis tiveram, em média, um aumento de 35 centavos por litro, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo. Tá pesando no seu bolso? Bastante, hein? Bem caro, caríssimo. Alto pra caramba, aumentando cada vez mais. Só espero agora que se cumpra, né? O povo votou, não votou? Então... Quem apostou no transporte coletivo também não encontrou um preço acessível. O passo de ônibus em Campo Grande passou a custar R$ 3,30 a mais. Pensa, R$ 6 por dia. Tá bem complicado. Além do aumento no preço do transporte, ter casa própria também vai ficar mais caro na capital. O IPTU vai sofrer um reajuste de 18,75%. Com o preço de serviços e produtos mais alto, é claro que o campograndense está preocupado. Ainda mais agora, no final de ano, em que surgem gastos extras com festas e presente de Natal, por exemplo. O reflexo disso é que a intenção de compra da população caiu quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Federação do Comércio. O movimento nas lojas do centro da cidade não está tão intenso. E quem vai presentear a família e amigos afirma não quer gastar muito. O orçamento esse ano pesou. Tá tudo mais caro, gasolina, tudo, né? Então tem que ser menos. Vou gastar menos que o ano passado. Vou procurar presente mais em conta. Por quê? Para me economizar. Economizar. Além de ter essa meta nesse final de ano, muita gente também quer colocar as contas em dia. Dá para perceber pela fila do Serviço Central de Proteção ao Crédito. Hoje de manhã, ela ultrapassou as portas. Segundo o diretor do SCPC, o número de registros de pessoas inadimplentes no banco de dados aumentou 60% em relação ao ano passado. E para não começar 2015 no vermelho, ele alerta: é preciso fazer um planejamento dos gastos e negociar as dívidas antes de pensar nas compras. O consumidor ele deve aproveitar esse final de ano e tentar renegociar suas dívidas, voltando a ter poder de compra, e isso também proporcionando que as empresas possam fazer novos negócios. Uma sugestão que o SCPC dá e orienta, sugere, é que o consumidor faça o planejamento orçamentário familiar. O banco de dados, o balcão de atendimento da associação comercial, ele distribui agora, durante a campanha, uma cartilha que orienta, tem dicas, sugestões, um modelo de controle de contas que você apagar, o que você recebe, como controlar isso, quais as contas priorizar, que tanto você pode se endividar da sua receita mensal, que tanto você deve reservar para o consumo básico, as compras necessárias, mensais. Então, é uma forma do consumidor também ter acesso à informação, a modelos de como realizar essa gestão. E aqui no estúdio eu converso agora com o presidente do Conselho Federal de Economia, Paulo Dantas. Paulo, vamos começar explicando para os telespectadores qual o motivo desse baixo crescimento do Brasil e dessas perspectivas para 2015, que tem deixado as pessoas muito ansiosas e preocupadas também. Olha, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte: eu acho que não há nenhuma motivação para que as pessoas fiquem, digamos, com excesso de preocupação.
Por quê? Porque no ambiente econômico é preciso que você tenha um ambiente político muito bem definido. Então, nós temos estabilidade política, isso é um item número 1. O item número 2 diz respeito a um dado que é importante na economia brasileira. Nós temos boa empregabilidade. Em terceiro lugar, nas nossas contas externas, nós ainda temos uma certa estabilidade e até com uma certa sobra. Isso é um diagnóstico mais ou menos equilibrado. Agora, no que diz respeito aos problemas, eu acho que nós atravessamos, nós convivemos com elevadas taxas de juros, é um item, e depois... E a inflação, Paulo? A inflação que bate na nossa porta, mas ainda não chega a ser uma coisa preocupante. O que é preocupante para a economia deslanchar seria que se ampliasse os níveis de investimento, tanto investimento público quanto investimento privado. Quer dizer, essa questão da política baseada no incentivo ao consumo tem de ser trocada pelo incentivo ao investimento. Mas como incentivar a iniciativa privada, por exemplo, a investir mais se eles estão justamente com essa apreensão quanto a 2015? Não, a gente precisa separar a conduta das pessoas da conduta dos investidores. O investidor é uma coisa, o investimento, ele tanto pode vir do setor público como pode vir do setor privado. Agora, nós podemos também falar com relação à conduta das pessoas, que foi o que o rapaz, o técnico, falou. De fato, é necessário que as pessoas tenham um certo resguardo com relação aos seus gastos, especialmente os gastos de fim de ano. Além de cuidar desse orçamento doméstico, inclusive com a ajuda de planilhas, como a gente falou aqui ontem, a gente conversou com uma economista daqui ontem e ela sugeriu, utilizem planilhas para organizar o orçamento doméstico. Além disso, muitas pessoas têm comentado sobre a possibilidade de deixar de comprar coisas em 2015. Por exemplo, não vou investir na compra de imóvel, não vou comprar um carro novo, pelo contrário, eu vou investir de repente na compra de dólar para eu segurar e guardar meu dinheiro. Isso procede? Vale a pena fazer isso ou não chega nesse ponto? Eu acho que não chega nesse ponto. A minha opinião é de que não chega nesse ponto. As pessoas que vão fazer algum tipo de poupança, eles podem procurar o sistema bancário, que é um sistema bancário bem equilibrado, um sistema bancário rígido, ou recorrer ainda no sistema bancário à velha e tradicional poupança que nunca fez mal a ninguém. Eu acho que não há motivação para as pessoas ficarem tão apreensivas. Elas precisam ter cuidado, precisa ter o seu orçamento, precisa ter o seu planejamento pessoal e, em cima disso, gerenciar suas próprias finanças. Isso é necessário. E eu quero chamar a atenção muito especialmente aquelas pessoas que têm endividamento. A gente viu ali a fila no SCPC, né? Pois é. Essas aí precisam descobrir formas para se livrar das dívidas que têm custo elevado. E quais são as orientações para essas pessoas que estão nessa situação? Orientações práticas de um economista. Orientação prática. Se a pessoa tem um débito muito elevado, por exemplo, com um cartão de crédito ou com um cheque especial, ela deve levantar um outro tipo de financiamento no próprio banco e eliminar essas dívidas que são atingidas por muito elevado nível de taxa de juros. Deixa eu ver se eu entendi. Em vez de fazer o pagamento mínimo do cartão de crédito, é melhor procurar o banco e tentar uma negociação diferente. Exatamente isso. Porque aquele saldo que fica remanescente no cartão de crédito, aquilo é atingido por taxas de juros que não tem nenhuma civilidade. Então a pessoa tem que se livrar daquilo ali e optar por outras vias de financiamento das suas contas pessoais e abolir aquelas lá, porque são, como eu disse ainda há pouco, atingidas por muito elevadas taxas de juros. Bom, para o cidadão médio brasileiro, a orientação do Paulo é fazer uma poupança que não faz mal a ninguém, como você disse, né, Paulo? Agora vamos falar um pouquinho sobre Mato Grosso do Sul. Você está aqui em Campo Grande para participar de um evento, um encontro de economistas da região Centro-Oeste. O nosso estado tem um perfil de agronegócio, mas começou a fomentar a industrialização. O que você vê para essa nossa região em 2015? Olha, eu acho que o estado do Mato Grosso, como os demais estados até da região Centro-Oeste... Em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, perdão, tem uma característica muito especial porque tem um horizonte de crescimento, se destaca a parte do setor industrial, que é uma coisa bem evidente que está bem aí
às portas dos que pretendem investir aqui no Estado. Eu acho que essa fronteira deve ser explorada, até porque o Estado sempre teve essa característica de atividade primária, e a atividade industrial é uma porta aberta que está aí para ser explorada. Eu vi já na imprensa aqui local que o setor industrial teve um desempenho muito significativo no decorrer desse ano e no ano passado, e acho que ainda pode ter muito mais, pode ter uma evolução muito mais significativa. Então as perspectivas são boas para a economia de Mato Grosso do Sul no ano que vem? Eu posso colocar a região do Centro-Oeste como um todo, tá? Que sempre se destacou na economia brasileira com níveis de crescimento acima da média nacional. Isso é um dado importante e eu acho que decorre dessa fronteira que tem aí pela frente, com as condições que são favoráveis para isso. Muito positivo e muito animador. Obrigada pelas orientações, pelas informações. Paulo Dantas, acabei de conversar com o presidente do Conselho Federal de Economia. Obrigada, boa tarde, Paulo.